a busca pela perfeição. O que normalmente a gente faz, né? Isso é normal, isso é normal. Pegar lá uma apelação, pegar lá uma réplica. A gente vai lá, faz ela. 1 hora fazendo. Deixa ela lá. No outro dia vai lá e revisa ela. Mais 1 horinha. Terceiro dia vai lá e dá uma outra revisada. Uma olhadinha. E depois dá uma 4ª revisada. E depois dá uma 5ª revisada. E fica nesse limbo tentando encontrar a perfeição. A gente falava sobre a necessidade da gente ter disciplina para também não cair nesse limbo de tentar encontrar a perfeição. Mas ela não existe. E a gente conversava sobre, nesse contexto da disciplina, a gente fazer o seguinte: eu vou ser disciplinado para também não encontrar a perfeição. Começar e terminar. E depois não voltar nessa situação de novo. Porque é bem comum, guria, a gente ir buscar a perfeição e uma réplica, ficar replicando ela um monte de vezes, buscando a perfeição. Doutora, e o que essa disciplina, esse foco e essa fé inabalável fez com que a doutora Amanda escolhesse o direito, doutora? Porque, sim, o direito, ele é uma loucura, né? Ele leva a gente por vários horizontes e várias possibilidades. O que te levou? Pô, eu vou fazer direito? Moraes, eu vou ser muito honesta contigo. O meu pai é advogado e eu nunca pensei em fazer direito. Mas um dia ele chegou para mim e disse: olha, eu só vou pagar a tua faculdade se for direito. Porque eu acho que ele teve uma visão. Ele viu que eu me daria bem na área do direito, né? E hoje sou muito apaixonada por aquilo que eu faço. Então, eu decidi fazer direito. E quando você começou a falar de mim aqui no podcast, dizer: Amanda, mas eu te fiz um convite e tu só falou, vamos embora. Nem perguntou como que seria, onde que seria. E eu sou assim, eu sou de me grudar nas oportunidades, realmente, e me jogar de cabeça, né? Então, naquele momento, eu não havia passado no vestibular de uma faculdade pública e eu precisaria da ajuda do meu pai para pagar uma faculdade particular. E eu vi uma oportunidade ali, né? Eu pensei, fico mais um ano estudando para farmácia, que era o que eu queria fazer, queria ser farmacêutica, ou eu me agarro nessa oportunidade e já começo a pensar numa profissão desde já. E o meu pai falou isso, eu tenho certeza, ele deve ter tido uma visão, né? Ele como ele disse para mim, a minha filha é muito bocuda, muito tinhosa, acho que ela vai se dar bem nessa profissão. E quando eu comecei a fazer direito, realmente eu me encontrei, porque eu acho que é uma profissão, tenho certeza, é uma profissão que dá voz às pessoas, né? É através da gente que muitas pessoas conquistam seus direitos, possuem segurança jurídica e têm voz, realmente, né? Então, acho que isso que me encantou, a gente poder pleitear em nome de outro direitos, né? E trazer aí, realmente, essa segurança jurídica para os cidadãos, né? Como é que é o nome do teu pai? Edson Mendes. Edson, ele aí tem minha admiração. Olha só. No segundo ano da advocacia, como qualquer outro advogado, eu advogava para quem pagava. Até hoje, às vezes. Não muda muita coisa ao longo da vida. Pagou bem, a gente começa a pensar, né? Sim. Eu não faço direito previdenciário, mas, doutor, eu te pago 3 salários mínimos para te fazer aquela ação? Tá, vamos ver. Vamos ver. E eu lembro como se fosse hoje, doutora. O segundo ano de advocacia, um cliente me contratou para ver a esposa dele que estava preso lá no presídio de Blumenau. E eu cheguei lá e estava aguardando ali para ser chamado no parlatório e chegou um advogado lá, o doutor França. E eu e ele começamos a conversar e ele disse assim: doutor, tá vendo aquela frase ali? Ali está a essência da advocacia. Eu disse sim. Daí eu olhei para a frase. Eu não entendi ela num primeiro momento. Depois eu fui fazendo uma reflexão e ela é a essência do que tu falou agora. A frase, ela dizia de uma maneira bem simples a seguinte indagação: advogue de modo que tu não tenha vergonha de pedir pro teu filho também ser advogado.
Essa Uau. é a essência da advocacia. É quando a gente olha para o nosso filho e diz, cara, escolhe o que eu faço. Escolhe o que eu faço. Porque isso é muito legal. Mas gostaria de dizer que isso a gente vê com frequência, mas é o oposto. O que normalmente tu vê das tuas amigas, teus amigos advogados? O meu filho advogar? Mas nem a pau que ele vai sofrer que nem eu sofro. Sim, Moraes, eu vejo bastante colegas falando isso, né? E eu já passei numa fase da minha advocacia que eu falava isso também. Não, jamais diria para minha filha advogar. Guria, Mas... Amanda, assim, eu chego a me arrepiar, mas assim, meu maior sonho. Minha filha não precisa advogar. Não precisa, vai fazer o que ela quiser. Sim. Mas se ela advogar, nossa Exato. senhora. Hoje cara, eu também vejo a advocacia assim com muito amor, com muita paixão, realmente me encontro no que eu faço. E se a minha filha dissesse, mãe, vou ser advogada, acho que ficaria muito feliz. Sim. Porque realmente é uma profissão difícil, não é uma profissão para muitos, é uma profissão para poucos, realmente, que tem essa coragem, né? Esse foco, essa determinação. Porque é uma profissão difícil, mas é uma profissão que nos recompensa muito. E a gente conversando antes aqui do podcast, às vezes não é só sobre dinheiro, né? É sobre aquilo que faz o nosso coração pulsar. Eu acho que a gente traz isso, né, para as pessoas e isso nos retribui quando a gente presta um bom serviço, né? E é tão legal. Hoje eu conversava com um cliente que ele falava de uma situação que ele passou e o quanto é importante o papel do advogado. A gente teve como a gente trabalha como são vários escritórios, trabalha muita gente e eventualmente vai ter pessoas que entram, pessoas que saem. A gente precisa de pessoas para trabalhar, né? E às vezes a pessoa sair do escritório não tem a ver com a pessoa não ter se enquadrado no escritório ou o escritório não ter a pessoa não ter preenchido um requisito. É porque a pessoa foi embora para outro estado, é porque a pessoa ela desistiu do direito e tudo bem. Então, principalmente em razão disso, acaba saindo e entrando com bastante frequência pessoas aqui no Moraes Advocacia. E teve esse ano teve 2 pessoas que saíram, que foram atendidas por esse cliente. E foi dito para ele uma decisão. Foi dito para ele, olha, isso aqui é o que tu vai fazer. E ele foi lá e fez. E nem pensou. E hoje eu e ele conversava, ele veio aqui para conversar comigo pessoalmente, porque ele soube que o pessoal saiu e queria trocar uma ideia, e daí fomos lá, trocamos uma ideia. E foi uma atitude muito assertiva a que foi tomada na época. Foi perfeita. Não teve nenhum vício. Exatamente o que eu decidiria foi decidido. Mas a questão é, ele não pensou. Ele respeitou a decisão que foi dita para ele. Então, olha a responsabilidade que nós temos como advogado. O poder que tu tem no teu discurso quando tu tem um cliente, tu decide sobre o futuro dele. Exato. E ele vai confiar em ti. Então, ter esse poder sobre as suas mãos de decidir, às vezes, a escolha que vai impactar a vida da pessoa por resto da vida. Olha, pouquíssimas as decisões, pouquíssimas as profissões que permite aquele profissional ter esse impacto na vida da pessoa. É verdade. Especialmente quando você atua na área preventiva, né? Quando você atua de forma preventiva... Menina, cara, isso é muito legal. A gente não, aqui no escritório, a gente ainda não atua na parte preventiva, Sim, tá? É um outro ramo da advocacia um pouquinho diferente, que também nos traz muita responsabilidade, porque quando você presta assessoria jurídica preventiva para uma empresa, o empresário, ele te procura para você aconselhar ele juridicamente, né? Então, claro, a decisão final é dele, mas a gente vai trazer para ele os riscos, as consequências e vai dizer, olha, entendo que você deve seguir esse caminho. Então, você está auxiliando ele a não ter um problema futuro, né? Então, você tem muita responsabilidade naquilo que você está orientando ele, né? Então, também o lado preventivo é muito bacana por isso, mas traz uma responsabilidade. E é muito legal, né? Assim, olhando de fora, quando eu penso
trabalhar com prevenção, né? Acaba sendo interessante porque, na dúvida, tu pode dizer não. O que facilita um pouco o trabalho, eu tô equivocado. Não compreendi o teu raciocínio. Tipo, existe o cliente, tá trabalhando com o cliente de uma maneira preventiva, né? Tá orientando ele. Então, na dúvida de um negócio que pode o prejudicar, a gente dá o discurso no sentido de não fazer. Perfeito. O que daí mitiga todo e qualquer dano, né? Perfeito, exatamente. A gente faz essa análise de risco, né? E repassa para o empreendedor. Olha, aqui, se você for por esse caminho, tem tais riscos, né? Vou comprar um terreno de uma empresa que está em recuperação judicial. A gente faz uma análise e diz, olha, se não for feito um pedido lá na ação de recuperação judicial desse vendedor, você corre o risco de daqui a pouco ter uma anulação nessa venda, né? E aí você perdeu o dinheiro que você está pagando. Então, você traz para ele os riscos e ele vai decidir. Né? E aí pode ser que ele, sim, retroaja e não faça esse negócio que ele está pretendendo fazer, né? Então, E tu sempre trabalhou na parte preventiva, doutora? Sempre trabalhei na parte preventiva. O que acontece? Na faculdade, eu me dei muito bem com uma professora que lecionava Direito Empresarial. E quando eu saí da faculdade, já havia passado na prova da ordem, ela me chamou para trabalhar com ela. Então, eu trabalhei 8 anos nesse escritório de advocacia, que era um escritório voltado exclusivamente para empresas. Nós só atendíamos pessoas jurídicas, né? E desde o início, então, de que eu saí da faculdade, eu comecei a prestar assessoria preventiva para as empresas. Então, sempre auxiliando o RH, departamento pessoal, gestão de pessoas, né? Claro, a gente atuando também nos processos judiciais, né? Mas quando tu tem a oportunidade de atuar dentro da empresa antes do processo, é muito gratificante. E aí, me apaixonei por essa área e estou até hoje. Caraca. E o que te encorajou, guria? Eu tava lá no escritório, bem tranquilo, de boa, remuneração. Eu vou me incomodar um pouco. Mais ou menos isso, Meu né? Deus, o que deu na tua cabeça, meu? Conta aí pra mim. Moraes, tu sabes que quando eu saí da faculdade, eu jamais pensei em empreender. Eu achei que eu ia me aposentar no escritório que eu estava. Mas quando eu fiz 30 anos, eu ganhei a minha filha. E só quem é mãe e pai para saber a força que um filho traz pra gente, né? E quando eu ganhei a Júlia, até me emociono, mas aquilo me deu uma força tão grande. E eu chegou a arrepiar, olhei menina. pra minha vida e eu pensei assim, será que eu quero chegar aos 40 como eu estou hoje? Não que estivesse ruim, né? Não estou aqui, nada disso. Mas será que é o que eu quero? E aí eu pensei, não, meu tempo aqui acabou. Preciso de novos desafios, preciso ir em busca de outras coisas. E foi aí que eu decidi sair e empreender. Isso foi em 2020. Peguei a chave da minha sala nova, né? Em março, no início de março, numa sexta-feira. E na segunda-feira deu lockdown por conta da pandemia, fechou tudo. E foi aí que eu pensei, e agora? Fê, tava bem de boa, tranquila. Exatamente. E aí veio a pandemia. Mas, para minha surpresa, a legislação trabalhista mudou completamente. Né? Várias medidas provisórias, os empresários sem saber o que fazer com seus funcionários, com suas empresas fechadas, RHs desorientados. E aí surgiu uma oportunidade. Ah, olha só. E aí surgiu uma oportunidade. Porque quando eu saí do escritório que eu saí com 8 processos. Foi isso que eu saí, 8 processos. Eu não tinha nenhum cliente, não tinha nada. O que eu fiz? Eu, humildemente, bati nos meus colegas advogados que se formaram comigo na faculdade. Falei, olha, vou advogar, faço parte trabalhista, o que vocês tiverem me encaminhem, vamos fazer parcerias. E assim eu fui indo. E o que eu comecei a fazer? Vídeos em casa. Vídeos jurídicos. Tá, mas agora eu fiquei curioso. Diga. O teu primeiro cliente, ele foi... Beleza, saiu lá do escritório, tinha 8 processos. O teu primeiro cliente, ele veio em decorrência de uma indicação ou ele veio em decorrência de ter corrido atrás lá e ter fechado o contrato com o cliente empresa, pagar mensalmente? O meu cliente empresa, ele veio por uma indicação. Caraca, de uma pessoa do mais. RH, uma pessoa Olha do RH dessa empresa que conhecia o meu trabalho e aí me indicou. E aí foi bem assim no início da pandemia, que eles não sabiam o que fazer e disse, doutora, a nossa advogada não tá nem aí pra gente. Não tá nos ajudando e eu conheço teu trabalho, sei que tu é boa, te indiquei. Consegue vir aqui agora?
Que massa. E eu digo, tô indo. Aham. Sem saber o que iria me esperar, né? Aham. E fui. E saí de lá com o contrato fechado. Por quê? Porque o colega não estava, né, dando a devida atenção para o seu cliente. E eu fui chamada e larguei tudo e fui. Sim, E tem... Desculpa, pode falar. Não, e aí esse foi o meu primeiro cliente. Depois começaram a vir outros também, assim, de indicação, realmente, nessa parte empresarial, né? Porque a parte empresarial, ela é mais indicação, com muita... A influência na indicação é gigante para fechamento de contrato. Mas essa situação que tu coloca de... Porque às vezes, o que o cliente ele quer? Ele não quer solução. Ele quer atenção. Ele quer atenção. Não é solução. Até porque a solução nem depende da gente, cara. Às vezes é uma questão administrativa, uma questão judicial que não está no nosso alcance a resolver. Exatamente. Mas a atenção ganha o cliente. Exatamente. Tem o Instagram do escritório, tem 3 fotos pinadas lá. E sempre que um cliente ele manda mensagem para mim, é muito difícil os clientes mandarem mensagem para mim. Só que com todo cliente eu converso, todos, sem exceção, em algum momento do diálogo eu digo: ei, depois passa um feedback de como é que foi o teu atendimento no escritório. Depois tu poderia passar um feedback de como foi o meu cliente, como é que foi o meu atendimento, para mim ver o que eu tô fazendo de errado. E a gente vira e mexe, dá umas gaitadas aí que tem que ter o feedback para poder melhorar. Inclusive, numa reunião hoje que eu tava tendo também dentro do escritório com os líderes, falei: cara, não é porque eu tô falando que tá certo, velho. Reflete sobre o que eu disse, anota e questiona o que eu tô dizendo, mano. Porque eu tô aqui, se eu não ter feedback de alguém, se eu não ter feedback de ti que eu confio, eu vou estar fazendo errado pro resto da vida. Então fala, mano. Pode falar pra mim. Eu quero ouvir. Pra mim poder crescer. Sim. Mas esse ponto aí, ó, essa tua treta aí, seguinte, mano, isso aí vamos melhorar, pô. Eu tô te dando feedback, tô dizendo que tu pode me dar, mas eu tô te dando essa... Fica ligado, mano. Sim. Fica ligado quanto a essa questão aqui. E 3 frases pinada lá no Instagram do escritório. Eu vou pinar lá no meu também, pessoal. Nós respondemos você. Ótimo. A grande maioria dos advogados perde o cliente, seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica, seja o que for, porque não respondeu. Não responder. Responde a porra do cliente, cara. Só responde, não precisa mais nada. Não precisa grandes coisas, né? Agora, Exato. se não responder, É. a doutora Amanda vai pegar tudo. E tu sabes, Moraes, o cliente empresarial, ele é muito relacionamento, né? Como a gente estava falando. Hoje, os meus clientes empresários, eu tenho certeza que eles não vão fazer nada sem falar comigo antes. Eu tenho uma cliente que diz assim: doutora, tu não tens nada a ver com isso, mas é que tu já é mais do que minha advogada, tu é minha mentora. Caraca. Então, ela quer decidir alguma coisa sobre família, sobre sucessões, que a gente às vezes nem atua lá no escritório. Mas eu digo: olha, eu vou te indicar o advogado parceiro. Não, doutora, mas tu faz a reunião junto. Às vezes eu não entendo nada do assunto, mas eu tô ali, presente do lado. Por quê? Porque ela tem confiança. Né? E o que eu indicar para ela, ela vai ter confiança que eu também estou indicando um profissional bom, né? Então, seja para qualquer coisa da vida, ela vai me ligar antes de fazer qualquer coisa. Por quê? Porque tem a confiança, tem a atenção e tem a segurança, né? Então, eu acho que nós, como advogados, nós precisamos realmente ter essa como é que eu posso dizer? Mais do que a advocacia, né? Ter essas outras qualidades, então, para gerar confiança e a diferença na vida do cliente. Sobretudo, né? Pensa humildade de dizer: cara, isso eu não sei, mas eu vou indicar quem sabe. Exato, porque eu não vou entregar um serviço que eu não sei, que às vezes eu posso entregar com uma qualidade ruim. E aí o que ela vai dizer, né? Então eu vou dizer: não, eu não atuo, vou ser honesta, sincera, não atuo, mas eu tô aqui do teu lado, vou te indicar um bom profissional. E vou junto. Né? Cara, muito legal. E nessa linha aqui, qual foi o maior desafio lá no início, doutora Amanda? Pensando nessa tua pergunta, Moraes, eu acho que o meu início, não vou dizer que foi difícil o meu início, porque eu tive um escritório que me abriu portas, lá eu aprendi muita coisa, fui muito bem recebida, muito valorizada e só cresci. Né? Então, não vou dizer que o meu início foi difícil, mas a minha retomada, digamos assim, em 2020,
Também não vou dizer que foi difícil, mas ela me exigiu outras habilidades que eu não tinha. Eu tive que desenvolver um pouco a minha oratória, minha conversa com o cliente, né? A minha captação de cliente. E quanto à oratória e captação de cliente, tu chegou a fazer algum curso? Não fiz. Ainda não fiz até hoje. Tenho vontade, mas não fiz. Caraca. Fui na cara e na coragem, digamos assim, né? E a experiência do dia a dia. E tu tem um hábito de ler, doutora? Olha, Moraes, eu leio pouco, de confessar. Sim. Hoje leio mais os meus processos, mas tinha vontade de ter esse hábito da leitura. Realmente é um hábito que eu não tenho. Mas é compreensível. Família, Sim. trabalho e tantas outras coisas é compreensível. São bastante afazeres, né? E uma coisa que eu venho trazendo muito para minha vida é a questão da saúde, né? Então, é um dos pontos dos meus inegociáveis. Então, é a academia, minha rotina de hábitos saudáveis. Isso eu tenho implementado na minha vida tem de uns 2 anos para cá. Esses dias eu li um livro que ele falava 5 coisas que tinha que se fazer. O Milagre da Manhã, o nome do livro. 5 coisas pra gente fazer de manhã para ter uma vida saudável. Falava sobre exercício físico, respirar, ouvir um hino, uma série de coisas ali bem legais. Mas teve uma das coisas que eu peguei para mim daquele livro. E quando eu não faço de manhã, eu faço de meio-dia, eu faço de tarde. Em algum momento da minha jornada, durante o dia, faço isso. Que é estar presente. Pegar e puxar a respiração e soltar bem devagar. E hoje eu tive dificuldade para isso, guria. Como hoje era um dia de pagamento de folha, e daí eu faço eles, daí tinha algumas outras reuniões que eu queria fazer durante o dia. Cheguei, almocei, sentei no carro, larguei meu celular do lado, deitei o banco, puxei a respiração, mas sabe quando tu puxa a respiração e solta, e os pensamentos, eles não param. Não param. Eu demorei, doutora, para conseguir estar presente. Sim. Demorei para conseguir estar presente. Olha... E eu vou confessar aqui um segredo. Eu não consegui. Eu não consegui, mulher. Mas assim, eu vou te dar um segredo. Vamos ver se contigo é assim. Eu acho que é com todo mundo, né? É uma questão orgânica. Eu vou 3 vezes na academia por semana. No mínimo 3 vezes. No mínimo, menos que isso, dificilmente eu vou ficar pelo menos 3 dias sem ir na academia. Quando eu tô malhando... vai tudo embora. Isso. Exato. Cara, é incrível. Parece que tu não consegue malhar e pensar. Exatamente. Ou tu malha ou tu pensa. Faz um dos dois. Exatamente. E daí, nesses dias assim, que nem foi hoje, tenso, correria, eu vou lá na academia, sou um pouco... Desestressa. Exatamente. E a corrida também faz isso com a gente. Já chegou a correr, não? Essa semana eu fui um dia na academia, só corri. Eu fiquei só correndo na esteira. Eu cheguei, fui lá pra esteira, corri. Soei largado. Meia hora só na esteira. Daí saí da esteira e fui lá pegar minhas coisas pra ir embora, né? E o menino lá, o Jorge, o nome dele, que é o personal. Ô, Moraes, tô aí. Cara, tô de alma lavada, velho. Já missão cumprida. É isso aí. A corrida e o exercício físico, ela faz isso, né? Ela leva o estresse totalmente embora, as preocupações. Então, eu tenho uns 2 anos e meio, mais ou menos, eu fiquei um pouco doente. E aí, eu tive que reorganizar um pouco a minha questão alimentar e a minha vida, né? Eu era muito sedentária, não tinha uma alimentação tão boa. E o estresse na altura, né? Porque a advocacia não é nada fácil. Né? Se receber insalubridade, tem alguma coisa a mais. Não tem hora extra, não tem adicional noturno, não tem nada. Se perguntar que hora tu começa e que hora tu para, não pergunta isso para um advogado, cara. Porque não existe. Até no sonho, né? Porque a gente às vezes faz teses sonhando, né? Eu sou assim. Aí quando eu acordo, olha, o que eu tenho que falar na audiência é isso e aquilo. Às vezes acontece também. Tu não é que... Tu tem os grupos contigo mesmo também? Tem. Isso é mal de advogado, então. Eu tenho 10 grupos com ideias. Sim. Futuro do escritório. Livro. E aí vai. É no banho e no sonho. São os melhores feedbacks no banho e no sonho, que vem as intuições, né? E então eu tive que mudar esse meu estilo de vida, né? Então passei a me alimentar melhor, a fazer exercício físico e, nossa, assim, ó, outra pessoa, outra qualidade de vida.
a preocupação e o estresse, claro, existe, mas é muito mais controlado. Maravilha, maravilha. Doutora, só dar aqui a galera que vem na... Pessoal, dá um oizinho lá no Twitch, pra lá. Se porventura tiver uma pergunta, deixa lá. Um bate-papo aqui dos bastidores da advocacia, conhecer um pouquinho do dia a dia da doutora Amanda, que não é muito diferente do teu dia a dia, doutor, do teu dia a dia, doutora, que, cara, às vezes aí faz com que a gente tenha uns 3 dias em um, né? E é assim, mas é muito legal, é muito legal. Agora vamos fazer um link desse dia a dia desafiador da biografia da doutora Amanda, que a gente ouviu até aqui, com o dia a dia do direito empresarial. Vamos bater um papo nesse segundo bloco a respeito e com um pouco mais de profundidade a respeito do direito empresarial. Então, vem comigo aqui, vamos agora entrar no mérito aqui, vamos aprender com a doutora Amanda e ter as respostas para algumas questões que tenho certeza absoluta. Para ti, empresário, é importante. Mas mais que para ti, empresário, é para ti, advogado, meu amigo. Porque no fringir dos ovos, é tudo diálogo, cara. No fringir dos ovos é um bate-papo entre cliente e advogado o mais humanizado possível. E esse tipo de diálogo, com as respostas não técnicas, mas com respostas mais humanizadas, que a gente vai aprender aqui com a doutora Amanda. Doutora Amanda, se me permite aí para a gente começar esse segundo bloco, uma pergunta aqui que penso, olha, é o grande gargalo. Tu foi normalmente, e assim, quando tu disse lá no início, eu tenho disciplina, cara, mas que mulher disciplinada mesmo. Porque eu disse assim, doutora, mandar umas 5 perguntas até tal dia. Guri, até aquele dia tu mandou 5 perguntas. E foi muito feliz nas perguntas que tu enviou. Porque essa aqui se encaixa bem. É o grande gargalo. Qual é, doutora, o maior erro que você vê ali no dia a dia do empresário, eles cometendo e que acabam combinando combinando em demandas trabalhistas. E depois eu vou fazer vou botar uma lenha na fogueira depois tu responder aqui. Tá certo. Eu vou te contar uma história. Depois. E essa história, ela demonstrou o que é o estupim de ação trabalhista para mim. Vamos ver se tem sentido isso aqui, se vai se conectar a essa história aqui que eu tenho, que se repetiu várias vezes com vários clientes. Mas voltando lá. Qual o maior erro? Lembra da pergunta? Eu contei uma história e depois falei a pergunta e contei uma história. Vamos voltar para a pergunta. Mas acho que não falou a pergunta, né? Qual o maior erro dos empresários e que acabam prejudicando ali a gestão da empresa e geram as ações trabalhistas? Certo. Moraes Amendes, advocacia formada pela doutora Amanda e pelo doutor José. Somos sócios, né? E nós temos uma frase lá no escritório que a gente sempre fala ela, que é: mais vale você prevenir o problema do que lidar com ele no seu pior estado. O que eu quero dizer isso? A prevenção é tudo. Você importa em falar a frase de novo? Mais vale prevenir o problema do que lidar com ele no seu pior estado. Perfeito. O que eu quero dizer isso? Muitos empresários ainda não viram os benefícios de uma advocacia preventiva, né? De uma assessoria preventiva. Então, o que acontece? Quando o problema surge, aí é que ele vai lembrar do advogado, né? E aí, claro, tudo fica mais complicado no sentido de prova, de defesa, né? Porque ele não foi orientado anteriormente por um advogado. E, além disso, tudo se torna muito mais caro, né? A prevenção, ela é economicamente muito mais barata do que agir com o problema já instalado.
E fora as condenações trabalhistas quando você não age de forma preventiva. Então, por exemplo, às vezes a gente recebe um empresário no escritório com uma ação trabalhista por conta de um acidente de trabalho. Quando acontece o acidente, é que a empresa para ver. O que eu poderia ter feito? O que eu deveria ter melhorado? Será que aquele EPI que eu entreguei, que às vezes eu não registrei numa ficha de entrega de EPI, poderia ter me auxiliado nessa ação? Um treinamento que eu deixei de fazer? Uma placa, uma sinalização que eu deixei de colocar, um aviso, né? Ou um treinamento do procedimento de como aquele funcionário deveria operar aquela máquina ou fazer determinada atividade, poderia ter evitado esse acidente, né? Então, ele só para analisar a situação depois que aquilo acontece. Só que, às vezes, depois da situação já ter acontecido, seu funcionário vai ficar com uma sequela, muitas vezes permanente, pode acontecer um óbito, né? Uma coisa mais grave, e uma condenação altíssima, né? Que a gente sabe que tem aí dano moral, dano material, dano estético, uma pensão mensal vitalícia, muitas vezes, né? Então, o que a gente sempre orienta e sempre nosso lema você precisa olhar para o seu negócio, para a sua equipe, para a sua gestão de pessoas antes que o problema aconteça. Então, você tem que ter esse olhar técnico. O que eu estou fazendo com os EPIs? Às vezes você tem os EPIs lá na sua empresa e você não registra. E aí o funcionário entra com a ação, você não tem prova de que você entregou aquele EPI e ele não estava utilizando, né? Que a culpa do acidente foi dele. Ou um treinamento que você faz e você não registra, você não documenta um certificado. Então, você tem que ter esse olhar realmente preventivo. Com gás? Mas tem aqui, tá tudo certo. Você tem que ter esse olhar preventivo, então, para não lidar com o problema no seu pior estado. Esse é o nosso lema lá no escritório. Bacana. Ei, me diz uma coisa. Como quebrar esse paradigma, cara? Porque sim, coisa triste. Mano, vamos trabalhar na profissão. Vamos fazer uma reunião, pô. Vamos trocar uma ideia, vamos pensar em fazer coisas para evitar uma ação trabalhista. Como que tu e o Dr. José conseguiram quebrar esses paradigmas para os clientes de vocês a ponto deles firmar um contrato, pagar mensalmente? E, doutora Amanda, eu vou te dizer, tá? Aquele advogado que não pensou nisso, não é advogado. Porque várias vezes lá no início da carreira, eu pensei em ter um cliente mensalista pensando em trabalhar para ele de uma maneira preventiva. E não fui feliz. Não consegui fechar um contrato, daí a gente tem que escolher outras coisas. Sim. Daí me enveredei para outros lados. Como que tu fez? Conta para nós isso, que eu fiquei curioso. Como que tu quebrou o paradigma para o teu cliente a ponto dele se convencer, cara, eu vou pagar a Amanda para não ter treta. Uhum. Porque, olha, é isso aí. Poder de persuasão gigante, tá? Não é fácil, né? A gente trabalha muito com a conscientização, então você me segue nas redes sociais, sabe que a gente faz muitos vídeos tentando conscientizar realmente os empresários, né? Mas não só isso, que a gente sabe que o off, né, com o empresário, às vezes vale muito mais do que o online. Mas, geralmente, é aquele cliente que chega no teu escritório com a ação e ele aprende com aquela ação que muita coisa poderia ser evitada. Entendi. Né? E é aí que a gente consegue fisgar ele e dizer, olha, o senhor aqui pagou algumas horas extras no Olerite, mas o senhor não tem cartão ponto. Agora ele está alegando horas extras, eu não consigo demonstrar qual que era o horário que ele estava realmente fazendo, né? Então, se o senhor tivesse um controle de jornada, mas e como que eu faço isso? Ou se o senhor tivesse um banco de horas formalizado e tal. Então, a gente vai dando os ajustes ali para ele na defesa trabalhista e já mostrando para ele o que poderia ser evitado naquela ação se ele tivesse agido de forma preventiva. E eu costumo dizer assim, que, claro, o convencer o cliente da assessoria é o difícil, mas depois que tu convence, ele não vive mais sem o advogado assessorando ele. Porque ele vê que realmente é um trabalho de valor. E daí, vê quase como um amigo daí, né? Um amigo, a gente se torna um conselheiro. Sim. Teve um tempo atrás, um advogado aqui no escritório, aprendi a ter um carinho gigante por ele. Dr. Célio. Até comentava dele quando vocês chegaram na recepção, né? Falava do Dr. Célio, agora me veio ele. Tá falando de mim, Dr. Célio. E ele disse
uma frase que ficou muito cristalina, que foi o seguinte: tu tem que cuidar dos teus clientes, porque senão outras pessoas vão cuidar. O que é cuidar? É estar presente. Exatamente. É estar presente. Ter um networking na medida do possível com o cliente, sobretudo o cliente empresarial, né? O cliente pessoa física, quando é demanda de escala, nós fazemos demanda de escala, né? Luas, auxílio acidente, um monte de contrato todo dia, daí não tem como a gente ter esse relacionamento, mas o cliente empresarial, cara, isso é imprescindível, ou perde o cliente. Sim. Mas olha só, aquelas... teve uma área que eu trabalhei muito durante a carreira de advogado, né? Hoje mais nos bastidores, mas tem uma pessoa que trabalha conosco aqui no escritório, que eu ouso dizer, ela, cara, advoga muito melhor que eu no que ela faz. Eu admiro demais o trabalho dela, que é a doutora Larissa. Ela é responsável pelo setor trabalhista aqui no escritório e tem 3 pessoas que ajudam ela. E essa galera, o que esses dias até abordava com ela esse assunto. O que eu percebi lá quando eu advogava na área trabalhista, uns 8 anos atrás lá? Que a grande maioria dos clientes, eles processavam a empresa porque o empresário, ele foi filha da mãe. O empresário, ele combinou 3 mil e ele pagou 2.500. O empresário, ele, cara, quando o cara mais precisou, ele foi lá e demitiu o cara e não tinha a carteira assinada. Então, as atitudes injustas, levando em consideração o dia a dia e não as legislações, é que eu percebia, levava a grande maioria das ações trabalhistas. Tipo, não honrar o que foi pactuado, ou, além de não honrar o que foi pactuado, que foi o fio do bigode, humilhar a pessoa. Eu não te paguei, nem vou te pagar. O cara entra com ação por isso. Ele não entra com ação, na grande maioria das vezes, né? Claro que num trabalho de prevenção, a gente mitiga todos os danos, né? Dentro do direito empresarial, o advogado da empresa se preocupa com isso? Inclusive agora é lei, né? A gente tem que cuidar da questão psíquica do colaborador, né? Exatamente. Porque isso eu percebi ao longo da história, advogando para reclamante, que o cara vinha processar o empregador porque o cara sacaneou ele. Não fez nem o que tinham pactuado de uma maneira ilegal. Nem isso fez. E isso é que gerou a ação trabalhista. Você tem um trabalho também, mais nesse sentido também de respeitar o colaborador. Sim, sim. Moraes, assim, não dá pra gente generalizar, né? Assim como tem empregados bons, tem empregados ruins. E assim Sim. como tem empresários bons, tem os empregados ruins, né? Sim. A legislação trabalhista, ela é cheia de detalhes, bastante burocrática, mas, logicamente, como advogada trabalhista, eu vou priorizar a educação do meu cliente empresário para que ele siga, no máximo possível, a legislação trabalhista, evitando aí os riscos e também visando pela qualidade de vida do trabalhador, né? Então, essas orientações e essa preocupação a gente sempre tem. E eu sempre costumo dizer o seguinte, muitas ações trabalhistas, como você também está colocando aqui, elas não vêm só de um eventual descumprimento da lei. Elas vêm porque a pessoa está magoada. Sim. Né? Então, é o relacionamento que você tem com a sua equipe, a forma que você conduz aquele contrato de trabalho e como você conduz o desligamento daquela pessoa. Eu acho que é isso que, às vezes, os gestores não conseguem fazer um desligamento, dando um feedback, dizendo, né, o porquê que aquela pessoa está sendo demitida, qual foi o problema, enfim. E conduzir de uma forma adequada e amigável aquele fim de relacionamento é que acaba resultando realmente nas ações trabalhistas. Então, eu acho, sim, que nós, lá no escritório, nós atuamos também nessa forma, né? De dizer, olha, tem que ter um jogo de cintura, não pode levar tudo a ferro e fogo, você tem que ter um bom relacionamento, né? Para evitar realmente que se caminhe numa ação trabalhista. Porque a gente vê que a grande maioria entra quando tá magoada com o patrão. Isso aqui... É isso aí. Teve até uma história que eu vi esses dias que ficou marcada. A história de uma pessoa que ela trabalhou durante
há uns 7 anos mais ou menos numa padaria. Recebia salário menor do que determinava a convenção coletiva, fazia hora extras e não pagava. E uma série de várias... Não recebia insalubridade, trabalhava lá no forno quente. E a empresa lá, como qualquer empresa, passou por uma crise e teve que demitir essa pessoa. E daí a pessoa, tudo bem, né? Faz parte. Foi pago lá um valor lá que era do mês lá trabalhado. E a pessoa se conformou. Tudo certo, cara. Vida que segue, todo mundo passa por crise. E depois de um tempo, algumas semanas, né, essa pessoa foi lá na padaria pra comprar lá. Já ouviu a história? Não. Não? A pessoa que trabalhou lá 7 anos, né, foi lá. E o dono tava lá. E o dono foi atender ele. E daí tinha um monte de rosquinha lá. Um monte de rosquinha. E daí o colaborador tinha se demitido, chegou lá, me vê uma rosquinha e uns pão. E o dono foi lá e deu pra ele a pior rosquinha. Não acredito. Deu pra ele a pior rosquinha. O cara olhou o dono botando aquela pior rosquinha no saco. Engoliu o soluço. Pagou as rosquinhas. Pagou os pão salgado. E depois foi lá e processou. E ligou pro seu advogado. É isso aí. É nos detalhes. É nos detalhes. Claro que quando eu digo isso, cara, eu não tô dizendo que eu sou um santo, né, cara? Não tô dizendo que eu não erro e aqui deixar... A gente erra. Mas assim, quando identificar, vai lá e fala, meu. Exato. Senão a bomba vai estourar em algum momento. Exatamente. Fala, é a forma como sim. é conduzida, né? Sim. A relação, assim. Então, o relacionamento ali entre cliente, empresário e advogado tem muito disso. Porque ele vai te ligar e ele vai dizer, doutora, mas está acontecendo tal situação, como que eu devo reagir, né? Às vezes ele quer partir para a pior parte, né? Mas você vai lá e orienta, não, vai tendo jogo de cintura, vai levando. É claro que ninguém aqui está dizendo que tem que descumprir legislação trabalhista e que é só ser querido com o seu funcionário que nada vai acontecer. Não é isso. Boa observação, perfeito. Não é isso. Até porque tem o Ministério do Trabalho e Emprego, vai lá e aplica multa, atrás de multa. Exatamente, é o que eu sempre também oriento. Às vezes não, a ação é o menor. O pior é se vem o Ministério Público e vê que está tudo errado e aí que o trabalho está feito, né? Mas essa questão do relacionamento ela é muito importante. A gente sabe que evita bastante o ajuizamento de ações. Sim. Doutora, e olha só, nessa linha, se me permite, umas 3 coisas, aí levando em consideração a tua experiência, mais de 10 anos, mais de uma década de história, trabalhando num escritório empresarial, sendo advogada, sócia ali, num advogado de direito empresarial, trabalha só para a empresa. 3 coisas que tu poderia nos dizer, cara, olha só, essas coisas aqui, se tu evitar, tu vai dormir melhor. Tu vai ter sono. Se tu não cuidar, prepara a insônia aí, ó. Vamos tomar o Rivotril. Rivotril é para dormir? Rivotril é. Bota lá. Daqui a pouco a gente tá tomando aí, estamos escondendo o jogo, né? Moraes, tem uma perguntinha mais pra frente que eu vou trabalhar especificamente com algumas, dando algumas sugestões do que a empresa pode fazer para melhorar e evitar um passivo trabalhista, né? Mas aqui especificamente eu estou tratando a respeito da assessoria jurídica, né? Perfeito. O que a assessoria jurídica ajuda o cliente empresário? E eu acho que a gente já tratou muito sobre isso. Primeiro, além de advogado, ele vai ter um conselheiro. Por quê? Boa. Todas as decisões do dia a dia, a tomada de decisões dele dentro da empresa, vai ter o contato com o seu advogado. E o seu advogado vai trazer, então, uma análise de riscos. Eu acho que o primeiro passo é o empresário decidir saindo da ignorância. O que eu quero dizer com isso? Ele vai saber que aquela decisão dele tem riscos. É claro que às vezes ele vai dizer, doutora, mas se eu for por aqui, se eu for para o caminho A, tem risco. Se eu for para o caminho B, tem risco. Pode ser que sim, né? E aí você vai escolher o quê? Aquele que tem menos risco. Boa. Então, a gente vira um conselheiro, realmente. Todas as decisões que eles vão tomar no negócio, eles vão te acionar, né?
E o segundo passo é também o que a gente já falou. O advogado ele está ali acompanhando a rotina do dia a dia do RH, do departamento pessoal. Então, quando a situação está ocorrendo, a gente já está em conjunto com a empresa, fazendo um dossiê, às vezes montando um dossiê daquela situação, antevendo os riscos e já agindo de forma preventiva. Então, isso vai fazer com que, se chegar a ação trabalhista, a gente já tem um embasamento documental, de provas, né, para fazer uma defesa técnica muito boa. Mas muitas vezes, aquilo que você já vai sugerindo no dia a dia vai evitar a ação trabalhista, né? Então, é isso que a gente acredita que a assessoria preventiva vai fazer evitar esse passivo trabalhista contra as empresas, né? Seja de fiscalização ou seja de ações trabalhistas. Então, eu dividiria em 3 pontos. Um advogado como um conselheiro. E, às vezes, a gente... Você trabalha tu, José, né? É tão bom, né? A gente ter um sócio, ter um parceiro em que a gente pode chamar e pedir um conselho. E o empresário, principalmente quando é o único dono, falta isso. Exato. E é onde vem o advogado preencher essa falta, de ter alguém para aconselhar, né? Exatamente. Pra estar ali do lado. Porque é uma outra visão, né? E a gente está no dia a dia nos processos, a gente sabe o que o judiciário está falando sobre aquela determinada matéria, quais são as decisões, o que ocorre na prática, né? Então, a gente sempre explica para o empresário assim, ó, não adianta eu chegar lá para o juiz e dizer, olha, eu nunca tive nenhuma ação trabalhista, eu sou um empresário bonzinho, eu sou muito gente boa com meus funcionários. Cara, tudo a ver com o que tu falou, porque é bem comum. É bem comum. A pessoa física fala isso, tu imagina um empresário. Exatamente. Então, às vezes ele chega, doutora, mas eu fui um irmão para esse empregado, eu fiz tudo por ele. Quando ele mais precisou, eu ajudei ele a montar a casa dele, eu ajudei a família dele, a filha dele que precisava de um remédio, de um tratamento. Mas o juiz não vai querer saber esse teu argumento. Ele vai querer saber se você controlou a jornada, se você pagou as horas extras, se você não pagou salário por fora. Caraca, mas isso é forte de dizer para o empregador, porque é forte, porque Sim. o cara ajudou realmente. Sim. Ele pagou o aluguel que estava atrasado, Sim. ele pagou mudança, às vezes, para vir para esse estado para poder a pessoa trabalhar. Sim, sim. E nem descontou nada também. Mas aí, Moraes, é que entra a nossa experiência para dizer para ele, na parte preventiva, que esses argumentos o juiz não quer saber. Eita, doutora Amanda! O juiz não vai analisar, entendeu? Claro que no momento ali que a gente está numa audiência de conciliação, a gente vai chorar as pitangas, né? A gente vai usar as armas que a gente tem. Demonstrar para o juiz, para o judiciário, que a empresa, ela tá de boa fé, né? Que é uma empresa pequena, muitas vezes, que não tem condição, talvez, de seguir toda a legislação, que não tinha conhecimento. Enfim, a gente vai trazer os argumentos. Mas isso é por uma conciliação, né? Lá na nossa defesa técnica, o juiz não vai ser bonzinho com o empresário porque ele ajudou o cara a montar a casa dele, por exemplo. Não vai. Ele vai querer saber se você seguiu a legislação. Sim. Né? Então, isso, no dia a dia, a gente acaba passando isso pro empresário para quê? Para que a gestão de pessoas dele seja a mais profissional possível. Né? Caraca, hein? E, doutora, nessa linha aqui, é massa ouvir, porque são coisas que têm que ser enfrentadas e de uma maneira objetiva. E a primeira coisa que eu vejo, às vezes até o advogado falando, claro, num diálogo ali de conciliação, doutor, pediria uma atenção aqui, porque o empregador aqui ajudou muito. Pode ter ajudado, mas não vai afastar o dever de pagar a conta, meu amigo. Exatamente. E, doutora, existe alguma conduta que pode parecer ali inofensiva no dia a dia da empresa, mas que pode virar um grande problema lá na justiça? Essa pergunta, minha amiga. Eu trouxe 2 pontos aqui que a gente observa bastante no dia a dia, Moraes. Quais são? Compensação de horas, né? Nós temos o famoso banco de horas. Então, muitos empresários não se atentam para o formalismo do banco de horas. Então, às vezes, eu vou lá e exijo do meu funcionário que fique até 1 hora mais tarde ou que entre 1 hora mais cedo e depois se compensa essa hora com folga, né? Saindo também mais cedo ou entrando mais tarde na empresa para compensar aquela hora extra realizada. Só que ele não tem um acordo de banco de horas, ele não tem um cartão ponto, ele não tem um controle efetivo dessa entrada e dessa saída, né?
Então, o que isso acontece? Eles fazem hora extra, fazem a compensação de uma maneira informal. E quando chega no judiciário, eu não consigo comprovar. Se me permite a pergunta, Claro. agora mais técnica, é possível fazer, tipo, um contrato unilateral de compensação de horas extras? Sim, desde a Caraca, reforma não trabalhista. sabia, pô. A reforma trabalhista em 2017 trouxe para nós essa possibilidade, né? Eu tenho a compensação de horas dentro do mesmo mês, que ela pode ocorrer até de maneira tácita, não preciso ter um acordo escrito, né? Uhum. O banco de horas até 6 meses eu posso fazer mediante acordo escrito com o meu funcionário de forma individual, e o banco de horas de 1 ano eu tenho que contar daí com a homologação do sindicato, né? Com a convenção coletiva Sim. ou acordo coletivo do sindicato. Mas se for para 6 meses, eu consigo fazer diretamente com o meu funcionário. Mas eu tenho que ter o acordo por escrito, muitas empresas não têm, por desconhecimento, né? Eu tenho que ter o controle de jornada, mostrando lá as horas de entrada, a hora de saída. Aqui eu compensei, aqui, né? Eu tenho que mostrar isso, eu tenho que mostrar esse controle do banco de horas. Se eu não tiver esse controle, ele vai ser anulado e aquelas horas que foram compensadas, o empresário vai ter que pagar para o funcionário como hora extra. Tá, mas daí vocês fazem o controle, uma planilha simples com assinatura, daí não precisa ser algo... Isso, hoje a gente tem no mercado muitos controles de jornada que são eletrônicos, né, até por meio de aplicativos, que facilita muito, porque ali o próprio sistema vai te dar o controle do banco de horas, né? Mas para aquelas empresas que não têm condições de arcar com esse tipo de sistema, que até é barato hoje em dia, mas que tem o controle lá, a folhinha manual, por exemplo, vai constar lá as horas extras do mês, o que foi compensado vai colocar como banco de horas, e a gente faz um outro formato, uma planilha, que também ela faz o controle lá dos meses. Então, tem os 6 meses, né? Do banco de horas, ela vai colocando lá as horas de crédito, as horas negativas, e ao final dos 6 meses ela diz o que ficou positivo para ser pago e o que ficou de horas negativas, por exemplo. Então, Caraca, aí você que tem legal, esse Maria. ajuste. Às vezes são coisas simples de se fazer, né? E que o empresário, por desconhecimento, acaba não fazendo, principalmente os pequenos, né? Sim. Os médios, Não, pequenos um exemplo é empresários. nós. Tipo, tem o... E eu nunca me passou isso pela cabeça também. O Arthur, por exemplo, que ele é o diretor do podcast. Ele tem a carteira assinada, tá recebendo hora extra aqui pra estar trabalhando com a gente, né? Tem a Lívia, que daí ela vem amanhã e ela grava o podcast. Ela é diretora ali dessa parte aí no sábado. Ela também recebe ali a situação da hora extra. Mas, guria, nunca me passou pela cabeça fazer esse trem de compensação, Uma possibilidade de compensação. Não, mas é legal, né? É possível, mas tem que ter o controle para que não gere problemas, né? Sim. Nesse sentido. Massa. E Pô, o outro ponto que eu trouxe aqui pra gente discutir também, que pode ser um problema que tá passando desapercebido aí, daqui a pouco gera um problema para essa empresa, é a questão do pagamento de ajuda de custo e premiação, né? isso é... Desde a reforma trabalhista também, em 2017, a gente teve ali na legislação a possibilidade de pagar uma ajuda de custo e a possibilidade de pagar premiação para esse funcionário sem a incidência de INSS, FGTS, férias, 13º e tudo mais, né? Só que as empresas estão usando de uma maneira irregular essas duas nomenclaturas, essas duas rúbricas, né? Então, por exemplo, muitos empresários dizem, ai, doutora, eu queria pagar uns R$500 a mais para o meu funcionário, posso colocar uma ajuda de custo? Tá, mas essa ajuda de custo é a título de quê? A gente pode dizer que é para ele vir trabalhar, ele não usa ônibus, então pode ser um auxílio combustível, mas ele não tem nem carro, ele mora na mesma rua da empresa, ele vai a pé. Então, quando chega a ação trabalhista, o juiz vai me perguntar, doutora Amanda, a título de que era esse pagamento de ajuda de custo? Porque ele não tinha carro, ele ia a pé. Né? Então, assim, às vezes tem a rubrica lá no contra-cheque, mas você não tem o embasamento jurídico para dizer que aquela verba é de natureza indenizatória e não salarial. Então, isso a gente tem que cuidar. A mesma coisa a premiação. Ah, doutora Amanda, eu vou dar um prêmio para os meus funcionários porque eles estão chegando pontual, eles não estão tendo faltas. Tá. Mas o que diz a legislação? Que o prêmio, para ser de natureza indenizatória, eu tenho que demonstrar que aquele funcionário ele teve um desempenho superior ao ordinariamente esperado. E chegar no horário e não ter falta é o ordinariamente esperado. Então, quando vem ação trabalhista e eu não demonstro para o juiz que ele teve um desempenho superior para eu pagar aquele R$500 de prêmio, o juiz vai dizer que aquilo ali é salário. E aí eu tenho que pagar todos os reflexos sobre aquela parcela. Aonde dá o problema. Então daí, mas doutora Amanda, todas as empresas, muitos falam assim, doutora Amanda, todos estão pagando prêmio. Só eu que não posso, que a senhora não me deixa.
Você não sabe a conta do vizinho. Ele só te conta a parte boa. Boa. Ele não tá te falando que ele tá sofrendo ação trabalhista, né? Ou ele é um empresário mais arrojado, e se vier ação trabalhista, ele vai lá, faz um acordo, ele se ajusta. Mas eu sei que tu é preocupado, que tu é um cliente, né? Um empresário correto, que tu não queres ter ação trabalhista. Então, eu tô te dizendo que se tu não tiveres regras claras para demonstrar o desempenho superior do teu funcionário, tu não pode pagar prêmio. É simples assim. Perfeito. Nessa linha, nessa pegada, e doutora, a gente aí Já passamos o nosso Passamos aí 10 minutos do tempo. Daria pra gente deixar essas perguntas aqui para uma outra gravação e vamos para o nosso último bloco e fica aqui o teu compromisso de voltar aqui para bater um papo, Perfeito. doutora. O tempo passou e a gente nem viu. Foi 1h15 já. Nossa. Rapidinho. Perfeito. Vem aqui nessa câmera, meu amigo, minha amiga. O nosso amigo que tá aqui, Arthur, tá de olho lá no Twitch. Então, se tem alguma observação para fazer, tem uma pergunta para indagar, manda ali que ele já levanta aqui uma plaquinha. Pergunta! E se tu tá gostando, tá aqui ao vivo, deixa um joinha lá pro Arthur, dá um joinha aqui para mim. Aí, muito bem. Perfeito. Ei, olha só. Primeiro bloco, conhecemos aqui um pouco da história, um pouco da biografia da doutora Amanda. No segundo bloco, aprendemos muita coisa, mas muita coisa a respeito do direito empresarial, sobretudo aqueles detalhes, né, a respeito de realmente o que é mais importante a gente ter de conhecimento para levar para o empregador, para mitigar uma demanda trabalhista, para fechar um contrato com a empresa para prestar serviço para ela. A doutora Amanda deixou umas dicas aqui muito massa. E agora, vamos para o nosso último bloco, que é um quiz. Vamos lançar aqui uma palavra para a doutora Amanda em poucas frases aí. Ela resumiu o que significa essa palavra para ela. Vem comigo, bora aceitar o desafio. A coisa mais legal desse quiz, quando faço, e daí olho aqui agora para a doutora Amanda, é o seguinte, olha só, doutora Amanda, esse podcast, ele fica gravado para sempre. Vai passar aí 100 anos, 200 anos e vai estar na web. O que está na web um dia está para sempre. Não tem mais como apagar. Só se alguém lá ia apagar de uma maneira intencional. Mas se ninguém apagar, vai ficar lá para sempre. Então daqui a 100 anos, a filha da tua filha, ela vai lá e vê. Ou daqui a 6 anos, tu vai lá olhar o podcast que tu, Amanda, gravou aqui com o Moraes e tu vai ver o que tu disse sobre essa palavra no dia de hoje. E tu vai dizer, cara, mas na verdade o significado que eu dei para essa palavra não é esse. O que eu estava viajando na maionese? Isso é muito mais. Ou talvez, não é isso tudo que eu disse. É bem menos. Então a importância desse quiz, doutora Amanda, ela é para ti, daqui a alguns anos, ver o quanto a Amanda evoluiu. Ou o quanto não, né? Mas tenho certeza, assim. Esses dias, fui pro Rio Grande do Sul, conversar com um amigo, ele dizia pra mim, Moraes, cara, como tu mudou, cara? E eu disse assim, eu mudei pra bem, né? Ele disse assim, não, cara, dá pra ver que tu é diferente agora. E eu disse pra ele, aí é que tá. Um homem, ele muda pela forma que ele muda como pessoa e cresce. Porque se eu e tu hoje estamos conversando, doutora Amanda, se daqui a 5 anos ser o mesmo Moraes com o mesmo conhecimento que ele tem, vai ser o mesmo Moraes de 39 anos daqui a 5 anos. Agora, se daqui a 5 anos o Moraes com 44 anos a gente bater um papo e dizer assim, caraca, Moraes, o que tá fazendo, mano? Tá fazendo... Quem é teu coach? Aí significa que realmente evoluiu. Então, esse quiz ele é mais nesse sentido. Em daqui a um tempo tu ir lá e ver e perceber, cara, eu tô evoluindo, porque o conceito ele é outro hoje. E daí vem a indagação.
Eu vou te falar a palavra, em poucas palavras, tu diz aí o conceito desta palavra para ti. Perfeito. Doutora Amanda, o que é Deus para a doutora Amanda? Moraes, eu tenho certeza que eu sou filha de Deus, né? Os meus planos todos eu entrego a Ele. Então, eu sou muito forte, muito determinada e eu realmente sou destemida. Eu dou o passo e tenho certeza que Deus me dá o chão. E nesses meus 37 anos de vida sempre foi assim. Eu dei a cara a tapa e Ele foi lá e me sustentou. Então, Deus para mim é tudo. Hoje eu estava em Brusque trabalhando e quando eu estava vindo de carro de lá, eu recebi uma notícia no celular e daí disse assim, caraca, é Deus. É Deus. Poxa. E saúde, doutora? Moraes, eu aprendi que pra gente cuidar bem dos outros, eu gosto muito de cuidar dos outros, eu sempre me doei muito pros outros. E eu aprendi, com experiências ruins, que eu tenho que cuidar primeiro de mim para depois eu cuidar dos outros. Então, a saúde, para mim, vem sendo uma melhoria contínua na minha vida. Tanto na minha alimentação, quanto na minha parte emocional, quanto na minha mentalidade e na minha parte física também. Eu tive que fazer uma tatuagem escrita eu e um coração para lembrar de mim. Então, essa tatuagem, ela me fortalece para cuidar cada vez mais da minha saúde. E não tem nada de egocentrismo. Não tem. Eu aprendi isso. Não é egoísmo. Até porque é bem forte. E, eventualmente, eu ainda vejo em alguns aviões uma frase que explica isso de uma maneira muito didática. Salva a ti primeiro. Exato. Porque se tu não salvar a ti, não consegue ajudar os outros. daqui a pouco vocês dois vão... Exatamente, eu aprendi isso. Uhum. E família, doutora? Família também é tudo, né? Eu tenho ouvido uma frase que me agradou bastante, que é: você tem que ir trabalhar alegre, mas você também tem que ter uma casa, uma família, que você volte alegre do seu trabalho para a sua casa, né? Que te dê uma motivação de sair do teu trabalho, voltar para tua casa e tu esteja animado com aquela família que tu tem. Então, hoje eu tenho um marido, tenho uma filha de 7 anos e uma cachorrinha, que é uma família que me completa e que me traz muita satisfação em voltar para casa todos os dias. Eu faço esse quiz, mas dá vontade de continuar conversando. É pouco tempo, uma hora. Dá vontade de ficar falando. Daí eu pensei agora, vendo na minha cabeça uma história, daí eu pensei, tu te segura com essa história, mano. Te segura com essa história, cara, senão não vai dar. Depois do corte, tu continua. E trabalho, doutora? Eu gosto muito de trabalhar, Moraes. Eu tenho que me policiar ali entre família e trabalho, porque realmente eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar, sou muito ativa e sou muito realizada no que eu faço e apaixonada pela advocacia. Esses dias passou um cliente aqui. Ô, Moraes, eu vi o teu carro na frente do escritório, mas agora é 22, tá no escritório, ô, maluco, vai pra casa. Eu falei... E daí ele falou em algum momento na mensagem, tu tá trabalhando. Cara... Não sinto. Não tô trabalhando. Não sinto. É prazeroso, né? Sim, não sinto estar trabalhando. E diversão, doutora? A diversão, eu aprendi que a gente tem que descansar para retornar ao trabalho com a mente descansada e ser mais produtivo, né? Que às vezes não é a quantidade de horas que a gente trabalha que vai trazer aquela produtividade. Então, você tem que aprender a descansar também, né? Eu gosto muito de viajar, gosto muito de sair, de conhecer lugares novos. Então, a diversão para mim também é bem positiva. Perfeito, massa. Só para, se me permite aí, tem uma estratégia que eu utilizo muito no escritório e falo diariamente para os líderes, né? Que é o seguinte. É uma estratégia de 60 minutos. O dia, dividido em horas, e cada hora, dentro desses 60 minutos, 40 minutos, tu trabalha concentrado. 15 minutos, tu responde o WhatsApp. E 5 minutos, tu tenta sair desse mundo. Vai no banheiro, sei lá, vai lá tomar um café. Vai conversar sobre Paris, Roma. Só não esquece que é 5 minutos. Tem que cuidar. Senão não dá. Porque tem que descansar. É isso aí. Tem que descansar. Eu gostaria de dizer mais. Eu também. Mas que tem conta. pena.
Poderia ser 30 minutos trabalhando, 15 minutos aleatório e mais 15 minutos respondendo o WhatsApp. Sim. Podia ser esse. Mas a gente tem conta para pagar. Aí não dá, aí a conta não fecha. A conta não fecha. E daí quando essa conta aqui, ela não... Eu começo a perceber, ela não tá se desenhando, as contas não fecham. As contas não fecham, tá? Exatamente. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o convite, ter vindo de Floripa até aqui o interior de Santa Catarina, cidade vizinha de Nova Trenton, até que está Santa Paulina. Trânsito um pouco congestionado, final de sexta-feira, depois das 5 da tarde. Desafio aí que a gente tem certeza absoluta que tu aceitou e que isso foi porque tu é uma mulher destemida, a espartana. Obrigada. Moraes, muito obrigada, Moraes. Foi muito divertido e passou muito rápido o tempo. Me senti muito à vontade. Muito obrigada. Se me permite, colocar aí para nós as tuas redes sociais e também o endereço do teu escritório para aqueles empresários que estão nos vendo, e eu tenho certeza que, porque tem uma galera aí que a gente processa e eles não vão nos contratar, mas eles contratam a doutora Amanda. Tá certo, é isso aí, cada um na sua área, né? Bem, o nosso escritório está localizado em São José, no bairro Cobrasol, bem na Presidente Kennedy. E as nossas redes sociais, Amanda Mendes Sou, meu perfil pessoal, e Mendes ADVO, que é o perfil do escritório. Vista pro mar, né? Vista pro mar. Caraca! Na beira-mar de São José. Como é que não vai fechar contrato com aquela vista, pô? Leva o cliente lá, o cara... Cara, se eu conseguir um desconto aqui, eu fecho o contrato. É isso aí. Obrigada, doutora. Obrigada mesmo. Meu amigo, minha amiga, você que me acompanhou até aqui, minha gratidão e o meu carinho eterno pra ti. E você que, em decorrência aí da correria, veio aqui, deu uma espiada, depois foi, meu obrigado também. Amanhã, às 8h30, estamos aqui na Twitch novamente, batendo um papo ao vivo com outro advogado de direito empresarial, Dr. Moura. E a semana que vem, 19 horas, na sexta-feira, preferivelmente às 19h30 ali, no sábado novamente aqui, batendo um papo. Lembra? Olha só. Missão de vida do Moraes. E eu digo isso com muita tranquilidade no meu coração. A gente está aqui para compartilhar conhecimento. Para mim, para a doutora Amanda, para o José, para o Arthur que está aqui, para todos nós, inclusive você, evoluirmos juntos. Galera, tem toda uma estrutura aqui. Esses dias uma pessoa me perguntou, doutor, quanto é que tu gastou aí para montar isso aí? Eu já nem faço mais a conta. Quando chegou no 180 mil, eu parei de contar. E isso vai fazer uns 6 meses. Essa semana chegou uns 2, 3 equipamentos novos. Então, é um valor considerável. E tudo isso para a gente crescer enquanto pessoa, crescer enquanto sociedade. Então, eu peço para ti, carinhosamente, né, pô? 2 coisas. A primeira delas, lá no YouTube, se inscreve no canal. Porque quando tu se inscreve no canal lá no YouTube, cara, é muito legal. Porque o algoritmo ele entrega mais. E aqui no Twitch também. Dá pra se inscrever no Twitch também? Tô conhecendo a plataforma, dá um desconto, né? Se inscreve aqui no... É Twitch que se fala mesmo, Arthur? Twitch. Se inscreve aqui no Twitch e vamos junto nessa parceria do bem. Reitero, pra ficar gravado no coração, de compartilhar conhecimento para todos nós evoluirmos juntos. Um forte abraço do Moraes. Deus abençoe hoje e sempre.